Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já está aqui em tela enquanto eu terminava de dar um gole de água, por isso o meu delay aqui, o meu atraso, mil perdões a Débora Bergamasco, a Fernanda Manhota É e quem justo. está nos assistindo. Mas Manhota, boa tarde a você. Cuba tem condições e recursos para resistir a qualquer incursão decidida por Donald Trump? Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Difícil, Yuri. A gente sabe que Cuba tem vivido já algumas décadas, né, um processo de, digamos, resiliência histórica e que vigora na ilha uma certa lógica de política de sobrevivência, né? Inclusive um jargão que se tornou bastante corrente no território cubano, já há alguns anos é a ideia de guerra de todo o povo, ou seja, a ideia de que eventualmente uma investida estrangeira desembocaria num conflito generalizado de toda uma sociedade tentando resistir. Então, assim, existe uma predisposição em, como disse, né, a liderança cubana, não recuar ou não ceder rapidamente. Agora, o contexto atual de Cuba, Yuri, é um contexto de muita fragilidade, bem maior, inclusive, do que no passado. Cuba tem resistido às pressões econômicas, sobretudo o embargo dos Estados Unidos, mesmo com a reaproximação diplomática e política que foi considerada histórica durante a gestão Obama. O embargo nunca chegou de fato a ser debatido e, portanto, já vinha estrangulada há algum tempo. Acontece que nos últimos anos, e particularmente nos últimos meses, nós temos visto essa crise se asseverar, seja com os apagões, que inclusive voltaram a acontecer essa semana, mas não só com isso, né? Uma série de problemas, colapso de serviços básicos, problema no campo de providência, né, de alimentos e tudo mais. Eu diria que no caso hoje, talvez o dilema maior, no caso especificamente lidando com a situação cubana, é que não necessariamente Cuba precisaria vencer os Estados Unidos num eventual embate, mas talvez o X da questão, a chave dessa história, seria não colapsar rapidamente, né? Quer dizer, diante de tanta vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade do que já houve no passado, talvez o dilema hoje fosse o quanto Cuba conseguiria resistir. É uma experiência histórica, obviamente, muito particular, mas que, de certa maneira, guarda um paralelo com o Irã, né? Ninguém imagina que o Irã, no caso da guerra no Oriente Médio, seja superior aos Estados Unidos em matéria militar. Mas o Irã pode dar um cansaço nos Estados Unidos, né? Pode drenar politicamente os Estados Unidos, ainda que militarmente não consiga fazê-lo. No caso de Cuba, a situação é parecida, né? Quer dizer, a gente hoje não pode falar em grandes aliados cubanos que estejam dispostos a absorver os custos de um conflito. Rússia e China, evidentemente, são os maiores interessados, são os potenciais aliados, mas nenhum desses dois países me parece que estariam dispostos a entrar numa rota de colisão com os Estados Unidos em pleno Caribe. A China, porque embora seja uma apoiadora política do regime cubano, é muito cautelosa no que tange ao colateral econômico, principalmente, que isso poderia gerar. E no contexto de várias outras sensibilidades mundo afora, não me parece que sairiam em defesa de Cuba de maneira direta, talvez no máximo indiretamente. E a Rússia hoje, embora ainda seja um aliado, me parece muito mais um rescaldo, né, da Guerra Fria, do período soviético, e, portanto, um apoiador muito mais simbólico do que efetivamente alguém que tenha capacidade de projetar poder no Caribe. Então, a gente tem um país que internamente está muito vulnerabilizado, externamente tem aliados importantes, mas que vão tentar calcular esse risco de maneira pragmática, o que nos dá o que nos leva à conclusão, né, o que talvez nos dê a impressão de que o que Cuba tem hoje a seu favor é um regime político mais organizado, mais centralizado, e as forças coercitivas ainda hoje muito fiéis ao regime, diferente de outros lugares, como o próprio caso da Venezuela, Yuri.